Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu e o outro era cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, e o outro não. Pois quem se eleva, será humilhado, e quem se humilha, será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos escutando o capítulo 18 do Evangelho de São Lucas. Mais uma vez, São Lucas nos dá uma passagem que só no seu Evangelho nós percebemos esta imagem com esta mensagem de vida e de sabedoria para a comunidade cristã. Que nós não sejamos como aquele que, confiando na sua justiça, o início da exortação evangélica, Jesus dirigiu esta palavra por causa daqueles que, confiando na sua justiça, desprezavam os outros. Aqui não é o fato de ter ou não virtudes. Aqui é o fato de ser tomado pelo orgulho ou manter uma postura de humildade. Esta é a grande finalidade, o grande intento de Lucas: ajudar a comunidade cristã a manter a humildade, porque a humildade é o degrau mais alto da sabedoria de vida. Quem atingiu a verdadeira sabedoria não se deixa seduzir por atitudes de orgulho que falseiam a nossa humanidade e o nosso estar no mundo. Quanto mais sábio é o homem, mais humilde ele será. Já ensina não só a teologia, mas esta frase é de um filósofo chamado Schopenhauer, mas que serviria muito bem ao intento do evangelista São Lucas. Então São Lucas coloca uma imagem, esta parábola, que no final tem um teor moral, um ensinamento. No templo, na subida para Jerusalém, pois nós estamos aqui no grupo de evangelhos que tratam da ida de Jesus para Jerusalém. Jesus diz que indo para Jerusalém, 2 homens se encontravam no templo e se puseram a rezar. Um era um fariseu. Quando nós olhamos para os fariseus, nós já temos um pouco de desconfiança deles, porque nós olhamos as realidades a partir de Jesus. Mas os fariseus no tempo de Jesus, segundo historiadores, Flávio Joséfo, por exemplo, um historiador da época, os fariseus eram uma classe, uma categoria de pessoas. Haviam 4 grupos religiosos importantes no tempo de Jesus: os saduceus,
os essênios, os sicários e os fariseus. Os fariseus era a elite da época, eram homens respeitadíssimos. A palavra fariseu significa aquele que é separado, ou seja, aquele que é santo. Fariseu seria uma pessoa que você se levantaria para cumprimentar. Fariseu seria uma pessoa que as pessoas gostariam de tê-lo na casa, de convidá-lo para almoços e jantares, de postar fotos no Instagram com eles. O fariseu era alguém respeitadíssimo. Seria uma honra ser amigo de um fariseu. Uma honra, um privilégio, um deleite, um regozijo. Portanto, os fariseus eram pessoas respeitadíssimas. Eram homens de quilate social. Este homem entra no templo. Qual é o problema? Foi rezar. Será que Jesus está depreciando a oração, como muitos que dizem assim: veja, eu que não rezo sou melhor do que os que rezam? Não, não é isso, seguramente. Mas qual foi o efeito da oração na vida daquele fariseu? Ele não conseguiu vencer o orgulho. A sua oração tornou-se expressão religiosa do seu orgulho, da sua vaidade, do seu narcisismo. Por 5 vezes, o texto repete o eu. O texto grego original, quando diz que aquele fariseu rezava no seu íntimo, o texto grego original coloca pró-euton, ou seja, ele rezava para si mesmo. Não é que rezava no seu íntimo, ele rezava para si mesmo. São Lucas quer dizer, ele estava tão satisfeito consigo que tornou-se um Deus. E um Deus pode julgar as pessoas, um Deus pode condenar, um Deus se coloca acima. Este homem não sabia mais quem era Deus, porque entendeu-se como Deus de si mesmo. Como a prepotência, como a vaidade nos afasta de Deus. Porque diz que Deus olhou para aquela oração e não justificou, não santificou, não acolheu aquele jeito de rezar. A verdadeira oração, portanto, não está no exemplo que nos dá este fariseu, que reza, reza, reza e não muda o seu jeito de interpretar a vida e o relacionamento com as pessoas. Só ufana a si mesmo, só vangloria-se a si mesmo, porque na verdade se perdeu na sua espiritualidade. Se este modelo, portanto, não é o modelo ideal, olhemos para o segundo modelo. Um publicano, um cobrador de impostos. Os cobradores de impostos no tempo de Jesus eram homens extremamente depreciados. Se os fariseus eram valorizados, os publicanos eram pelo contrário depreciados, porque eles cobravam impostos em nome dos romanos. Eram funcionários do Império Romano morando em território judaico. Cobravam mais impostos do seu povo para ficar rico. Só aí mexeu no bolso, a gente fica com raiva. O povo tinha raiva deles. O povo tinha raiva. Depois, para se manter como funcionários de Roma, precisavam se submeter aos costumes idolátricos romanos, prestar fidelidade ao imperador. Então era um traidor de Deus e do povo. Como pode um homem desse ser acolhido por Deus? Nós jamais quereríamos estar próximos de alguém assim. Mas porque ele entrando no templo, diz o texto, reconheceu a sua miséria e o seu pecado. Vale muito mais uma atitude de humildade que nos faz reconhecer onde erramos e podemos melhorar, que uma atitude de orgulho que nos convence que somos perfeitos sem mesmo sermos. É isso que São Lucas está dizendo. Ele entra no templo e, segundo a narração evangélica, não tem coragem de elevar os olhos. E bate no peito dizendo, Senhor, tem piedade de mim, que sou um pecador.
Na humildade Deus pode agir. Na arrogância nós estamos fechados a Deus, porque nos tornamos deuses. São João Crisóstomo, lendo este texto, disse que a oração do publicano foi mais alta, porque a humildade é a escada para o céu, e portanto foi justificado. Sua oração chegou ao coração de Deus, e Deus responde com as suas bênçãos. Sejamos também, irmãos, inspirados à humildade. Também a primeira leitura de Eclesiástico dizia, a oração do pobre, ou seja, daquele que não se deixa convencer pelas vaidades deste mundo, mas que conserva a sua essência com humildade. A palavra humildade é interessante, vem da palavra humus, terra, pó, até mesmo esterco, e significa aquele que sabe a sua condição, que é pó, que é passageiro. Somos, usando a imagem do livro do Gênesis, somos feitos de pó e para o pó voltaremos. Para onde levar esta arrogância? Ela não nos leva para mais próximos de Deus, portanto nos encerra numa condenação de estarmos cada vez mais longe de Deus e dos outros. O ego nos leva para lugares tão elevados que às vezes nos deixará lá sozinhos, sem Deus e sem os irmãos, porque nos sentimos melhores do que eles. Portanto, este texto nos ajuda a vencer a prepotência, a arrogância. O gesto do publicano é interessante, bater no peito. É um gesto que nós trouxemos para a nossa liturgia, quando rezamos o confesso, o confiteor. Batemos no peito e dizemos, minha culpa, minha tão grande culpa. Santo Agostinho, nas suas catequeses mistagógicas, explicando, já no século IV, o rito da missa, dizia, nós batemos no peito para sacudir o coração. Precisamos sacudir o coração diante de Deus e pedir, Senhor, tira do nosso peito um coração de pedra, um coração soberbo, um coração arrogante, e dai-nos um coração de carne, um coração humano, capaz de reconhecer os seus erros, capaz de superá-los pela misericórdia e pelos propósitos de Deus. Portanto, meus irmãos e irmãs, que o Senhor se coloque ao nosso lado e seja Ele naquilo que é a nossa fraqueza, a nossa força, como diz São Paulo, também na segunda leitura, quando somos fracos, o Senhor nos faz fortes. Ele é de fato a nossa fortaleza. Quem se gloria, portanto, glorie-se no Senhor. Amém.